E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim um pouco nessa quarentena falar para vocês sobre a leitura das faturas de energia elétrica, né? Meu nome é Léo, sou do quarto ano do ISPA, Campos Ilhéus, eu sou do quarto ano de edificações e eu faço um projeto de produção fotovoltaica, certo? Lá no ISPA, junto com a minha orientadora, né, Maria Isabel, que é professora de física. Eu vou falar então para vocês, nesse seminário, um pouco sobre o que é a fatura, né? Na verdade, muito sobre o que é a fatura, e os elementos dela, né? A energia, o consumo ativo, o consumo reativo, que vocês vão aprendendo no decorrer da apresentação. O que é uma fatura? Fatura é um documento comercial que chega na sua casa e vai indicar o valor a ser pago, né? Proveniente do consumo de energia que você obteve, certo? Então ele vai ter os dados quantitativos monetários, né? Que você tem que pagar, os serviços fornecidos, as tarifas, os dados quantitativos, o período do faturamento, entre outros dados também. A gente vai ter os itens da fatura, certo? Os itens da fatura: dados do consumidor, dados de faturamento, histórico de faturamento, dados técnicos, identificação do consumidor. A gente vai ter o valor a ser pago, o grupo tarifário que você vai ser inserido. Eu vou explicar todos esses itens para você no decorrer do seminário. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é energia, certo? A energia ela vai estar subdividida em energia ativa e energia reativa. A energia ativa vai ser aquela energia que vai produzir trabalho, certo? Vai ser aquela, a energia, no caso elétrica, vai produzir, por exemplo, mecânica, térmica, e ela vai ser medida em quilowatts-hora, certo? A gente vai ter também a energia reativa, que ela é medida em kilovolts-ampere reativo-hora, e ela vai ser aquela energia que vai dar o pontapé inicial. A gente pode fazer uma analogia assim, num ventilador, por exemplo. Quando a gente liga o ventilador, não é de imediato que ele começa a girar. Ele para um pouquinho, respira, descansa, pensa, e aí ele vai começar a girar. Enquanto a gente liga e ele ainda não está girando, e depois ele começa, é o pontapé inicial que a energia reativa vai dar, certo? Então ela vai produzir um fluxo magnético nas bobinas, fazendo com que os motores eles girem. Então essa energia reativa vai ser o pontapé inicial, e a energia ativa vai ser aquela que vai produzir o trabalho, né? Propriamente dito. Vai ser aquela que vai girar as hélices. A gente tem também o fator de potência. O que é o fator de potência? É um fator que ele vai medir a eficácia energética, certo? E ele vai relacionar a energia ativa e a energia reativa. Vai ser um fator que ele vai estar entre o número 0 e entre o número 1, sendo o número 1 o de melhor nível de capacidade energética, de eficiência energética, perdão. O fator 1 ele vai ter pouca energia reativa e vai ter muita energia ativa, muita energia que vai produzir trabalho, certo? Então vai ser uma ótima energia de fator potência 1. E o fator potência é medido assim, com essa forma: fator potência é igual a quilowatt-hora dividido pela raiz de quilowatt-hora ao quadrado mais kilovolts-ampere reativo-hora ao quadrado. A gente tem um consumo ativo, que ele é proveniente da energia ativa, da energia que vai produzir trabalho. O consumo ativo, quilowatt-hora. A gente tem os consumos ativos no período de ponta e os consumos ativos fora de ponta. Mas o que é ponta e fora de ponta? Ponta vai ser o período de pico energético, onde vai ter maior demanda energética, onde as pessoas elas vão estar todas ligando luz, ligando ventilador, ar-condicionado. Então vai ter um horário de pico energético. Esse período, né, ele varia de lugar para lugar, de estado, de país, mas normalmente é das 17h30 até as 20h30, onde a pessoa chega cansada do trabalho e vai logo tomar um banho, né, liga o chuveiro, onde ela vai assistir uma televisão, esquentar uma comida no micro-ondas, certo? E nesse horário de pico, como a demanda é muito grande, o valor sobre o quilowatt-hora ele vai ser mais alto. Então se você tem uma tendência a usar mais energia elétrica no horário de pico, a tendência dessa fatura também é aumentar o valor. A gente tem também o consumo ativo fora de ponta, certo? Que é justamente fora de pico energético, normalmente na madrugada, né? Onde as pessoas elas não estão inseridas no meio elétrico, não estão com a lâmpada acesa, não estão com o micro-ondas ligado, chuveiro, certo? E vai ter uma diminuição da demanda, certo? Por isso, fora de ponta. E o valor do quilowatt-hora ele vai ser, consequentemente, mais baixo. A gente tem também o consumo ativo no período seco e no período úmido. O período seco
ele vai ser de maio a novembro e ele vai ter uma tarifa mais cara. Isso porque o nosso país, o Brasil, ele tem muita energia elétrica produzida a partir das hidrelétricas, certo? Então, quando a gente tem um período seco, as hidrelétricas não funcionam como deviam funcionar. Então, a gente precisa ir para outros meios de produção, certo? Outros caminhos de produção de energia elétrica. Por isso, o valor vai ser maior. A gente tem também o período úmido esse entre dezembro e abril, onde as tarifas vão ser mais baratas, onde a hidrelétrica funciona como deveria funcionar, e aí, consequentemente, o valor vai ser menor. A gente tem um consumo reativo excedente. Consumo reativo excedente na ponta e fora de ponta. O conceito vai ser o mesmo. Ponta vai ser o horário de pico energético, onde vai ter bastante demanda, e fora de ponta vai ser fora de pico energético, onde quase ninguém está usando, certo? Onde a demanda vai ser menor. E a gente tem também uma multa. A gente tem uma multa no fator de potência. A gente tem uma multa na fatura, perdão, se o fator de potência for menor do que 0,92, certo? Então a gente estiver usufruindo um pouco mais de energia reativa do que... Não, perdão. Se a gente estiver usufruindo energia reativa e energia ativa, para que esse fator seja menor do que 0,92, ou seja, menos eficiente do que 1, igual eu expliquei para vocês, a multa vai ser aplicada. E eu trouxe para vocês uma imagem, né, para vocês idealizarem isso na cabeça. Eu estou falando de energia ativa, energia reativa, mas isso aqui vai ser um pouco melhor para vocês visualizarem, certo? Então aqui a gente tem um copo de chopp, e a espuma, que é o líquido que a gente não quer consumir e tal, vai ser a energia reativa. Ela vai estar lá. Ela vai estar lá de boa. E a energia ativa, a energia que gera trabalho, vai ser o líquido, certo? Que a gente vai consumir. E esses dois vão formar a energia total. A gente tem a demanda de potência, certo? A demanda de potência pode ser contratada, né? Isso varia, por exemplo, se você tiver somente uma casa, você não vai contratar uma demanda, mas se você tiver uma indústria, por exemplo, você vai contratar uma demanda sim, que é justamente a demanda combinada e disponibilizada com a distribuidora, ou seja, você vai entrar em contato com a distribuidora de energia e vai falar, eu quero tantos kilowatts na minha casa mensalmente, na minha empresa, na minha indústria mensalmente, perdão. E a gente tem também a demanda de ultrapassagem. O que é isso? A demanda que excede o valor contratado. Ou seja, você contrata 100 kW e aí você usufrui de 120 kW, você vai ter, consequentemente, uma cobrança a mais na sua fatura, certo? A gente tem também a demanda faturável, que é a demanda onde você vai... É o valor, né, a ser efetuado, a ser pago, né, pelo cliente. A gente tem também a demanda máxima, que entre um período de leitura você vai ter os horários vai ter um pico de demanda, certo? Então, o dia, por exemplo, que você ligar todas as luzes da casa, todos os equipamentos elétricos da casa, vai ser esse o dia de demanda máxima. A gente tem também a demanda medida, que demanda medida, ela é a demanda de potência ativa verificada pela medição da leitura, certo? E a demanda média, que é a relação da quantidade de energia elétrica utilizada durante o período de uso, né, o período da leitura. A gente tem as bandeiras tarifárias. O que são as bandeiras tarifárias? Eu vou explicar para vocês agora. A gente tem 4 tipos: bandeira verde, amarela, vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2. Primeiro a gente vai falar da bandeira verde. A bandeira verde, ela vai estar em condições favoráveis de geração de energia elétrica, certo? Então, normalmente é no período úmido, onde as hidrelétricas estão funcionando normalmente, e não vão ter custos adicionais na sua tarifa, na sua fatura, certo? Onde as hidrelétricas vão estar funcionando normalmente. A gente tem a bandeira amarela, que é um pouco mais crítica do que a verde, certo? Que as condições elas não vão estar favoráveis para a geração de energia elétrica. E a gente vai ter um acréscimo da tarifa de 0,015 reais a cada quilowatt-hora consumido, né? Onde a gente vai precisar das usinas térmicas ativas, as usinas térmicas elas produzindo a energia. Justamente isso acontece em período seco, por exemplo, onde as hidrelétricas não funcionam como deveriam. A gente tem a bandeira vermelha, que é um pouco mais crítica do que a amarela, certo? Onde as condições não vão estar favoráveis mesmo, e vai ter um aumento de 0,040 porque a gente vai ter uma alta
alta demanda das usinas térmicas, certo? Para geração de energia elétrica. E a gente tem a bandeira vermelha patamar 2, que é o mais crítico, onde as condições não vão estar nada favoráveis e a gente vai ter um aumento de 0,060 para cada quilowatt-hora consumido, onde vai ter uma intensa demanda sobre as usinas térmicas para geração de energia. A gente tem as tarifas binômia e monômia. A tarifa monômia, ela é a tarifa onde o consumidor ele só paga o que ele consumiu, certo? Onde ele paga só o consumo de energia elétrica. Isso é mais recorrente, né? Essa tarifa monômia é mais recorrente em residências, em casa, certo? Onde você só paga o que você consumiu. Clientes de menor porte, né? De menor porte, casas, e eles são ligados em baixa tensão, que são classificados como grupo B. A gente tem também a tarifa binômia, que é o pagamento do consumo, né? O quanto que você consumiu, você paga, mais a demanda contratada, certo? Ela é de clientes de grande porte, ou seja, de indústrias, de grandes lugares, né? Onde você vai ter que contratar a demanda. E essas indústrias, elas vão estar ligadas em alta tensão. Grupo A. A gente tem outras tarifas. A gente tem diversas tarifas. A gente tem essas aqui que são as tarifas orossazonais azul e orossazonal verde. Qual que é a diferença? Tarifa orossazonal azul, onde a gente vai ter uma demanda de potência que vai variar no horário de pico e no horário fora de pico. E o consumo de energia elétrica vai variar também no horário de pico e no horário fora de pico. Porém, na tarifa orossazonal verde, a demanda de potência vai ser única para os dois horários, para o horário de pico e fora de pico. Porém, o consumo de energia elétrica vai ser diferente no horário de pico e fora de pico. Finalmente chegamos à fatura, certo? A fatura que chega bonitinha na sua casa, quando você vê o valor, você até cai para trás, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma distribuidora, você pode ter uma fatura diferente dependendo da distribuidora, certo? E aqui eu vou explicar para vocês. Primeiro passo, a gente tem os dados do consumidor, né? Que é o nome do titular, o endereço onde ele reside, os dados pessoais. Ele vai, normalmente, né, nas faturas, ele vai situar nessa parte aqui, inicial da fatura. A gente tem também os dados de faturamento, onde vai ter o calendário, o consumo de quilowatt-hora, a leitura do medidor, a média de consumo, certo? Ela vai retratar aqui e ela vai estar nesse campo aqui da fatura. A gente tem o histórico de faturamento, certo? O consumo que você vem tendo nos meses passados, ele vai ser relatado aqui assim, aqui os meses, o ano, certo? Os dias do período de leitura, e ele vai ser bem aqui nessa parte da fatura. Nessa aqui, perdão. Os dados técnicos vão aparecer também na fatura, são os dados do medidor. A faixa de tensão fornecida também aparece, certo? Ela vai aparecer nessa parte aqui da fatura. A gente vai ter também os indicadores de continuidade, onde vai ter uns limites estabelecidos pela distribuidora, certo? Os indicadores de continuidade coletivos, tais como o DEF, o FEC, os indicadores de continuidade individual, o DIC, o FIC, o DEMIC, que ele vai estar justamente aqui. Nota fiscal, conta de energia elétrica, certo? Vai ser o número da nota fiscal da sua fatura, ele vai estar situado bem aqui no início da fatura, mas lembrando que isso depende, né, esses lugares onde vão estar distribuídos os dados vai depender de distribuidora para distribuidora. Identificação do consumidor, certo? Que é o número da unidade consumidora, vai aparecer assim e vai estar situada nesse campo aqui da fatura. A gente vai ter também o valor a ser pago, certo? Finalmente o valor que ele vai aparecer justamente aqui. A gente tem o grupo tarifário, onde a sua residência, onde a sua indústria ela é inserida, certo? Nesse caso aqui da fatura que eu peguei de exemplo, ele é do grupo B, ele é residencial, certo? E esse dado ele vai estar fornecido bem aqui na fatura. A gente vai ter também o vencimento, né? A data limite para você pagar dentro do prazo, né? Dia do vencimento da fatura, certo? Ele vai estar situado bem aqui nesse campo. Classe de consumo também. A gente vai ter as subclasses da unidade consumidora, certo? Nesse caso, a subclasse é residencial normal e vai estar inserido nesse campo aqui da fatura. A gente tem o mês e o ano da fatura em que ela foi emitida, certo? Um período em que a fatura foi emitida. Ela vai estar nesse campo aqui da fatura.
consumo faturado, a energia elétrica consumida total, certo? O total de energia elétrica consumida e a quantidade de energia de quilowatt-hora registrada pelo medidor entre uma leitura e a outra, certo? Consumo faturado vai estar situado nesse campo aqui. Itens faturados. O que são os itens faturados? Todos os itens faturados contabilizados na fatura, certo? Então, o consumo, certo? De energia, ativa e reativa, os impostos, as tarifas, as taxas e as demais contribuições que você nem deve saber que está pagando, mas está pagando. Vai aparecer nesse âmbito aqui, certo? Nessa parte da fatura. Demonstrativos de tributos. São os impostos que compõem a fatura. A gente tem, como por exemplo, o ICMS, perdão, que são os impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços. A gente tem o PIS, programas de integração social, a gente tem o COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, entre outros também. Ela vai aparecer nesse campo aqui, que vai estar bem bonitinho lá na sua fatura para você pagar. A gente vai ter os componentes da tarifa, certo? Que são os demonstrativos em reais de todos os componentes tarifários sobre a sua energia elétrica. Vai aparecer nesse âmbito aqui, certo? A gente tem importante, atenção consumidor, que vai ser as informações sobre as faturas pendentes, que você não pagou, né? Deixou de pagar, esqueceu, né? E as datas de vencimento. Ela vai aparecer bem aqui, né? Nesse campo aqui. A gente tem a via do agente arrecadador. Assim como qualquer outra fatura, qualquer outra conta, quando você vai pagar, por exemplo, na lotérica, você deixa uma parte do seu documento lá. E nesse caso, da fatura, o campo onde você vai deixar a parte lá na lotérica vai ser esse. Reaviso de vencimento, certo? Aviso de possível suspensão no fornecimento de energia proveniente de faturas atrasadas. Ou seja, se você não pagou a fatura, está esquecendo, opa, esqueci, vai ser bem em vermelho aqui em destaque para você ler, ó, eu posso cortar sua energia se você não pagar as faturas pendentes. E aqui as referências que eu utilizei, certo? Muito obrigado, gente. Eu espero que vocês fiquem em casa, que estejam todo mundo bem. E aí, sigam as medidas de saúde. Espero vocês. Até a próxima.